Pessoal, tudo bem? Vamos fazer nossa aula sobre quimioterapia antibiótica. O que são os fármacos antibióticos? O nome já diz, né? Antibio, antivida. Por que eles são chamados de fármacos antivida, antibióticos? Porque eles são voltados para destruir formas de vida parasitas do nosso organismo, como, por exemplo, bactérias, fungos, protozoários, vírus e fungos. Cuidado para vocês não... Deixa eu falar fungos duas vezes, né? Bactérias, fungos, vírus, protozoários e vermes. Esses são os principais grupos de parasitas do nosso corpo. Então, cuidado para não ficar com aquele conceito antigo de achar que antibiótico é sinônimo de antibacteriano. A gente acha que fala antibiótico, a pessoa só pensa em medicamento para matar a bactéria. Não. Antibióticos é um grupo grande de fármacos voltados para eliminar parasitas de vários tipos. Então, eu tenho antibiótico antibacteriano, que é o caso aqui, são fármacos que vão destruir bactérias patogênicos. Eu tenho também antibióticos antifúngicos, que danificam a membrana dos fungos, antibióticos antiomíticos, que danificam e matam os vermes. Então, eu tenho antibióticos para cada tipo de parasita. Vamos começar com a quimioterapia antibacteriana. Primeiro, quero que vocês entendam que o primeiro antibacteriano foi descoberto no começo do século passado, mas não tem nem 100 anos que nós descobrimos o primeiro antibacteriano, que foi a penicilina. De lá para cá, nós descobrimos vários outros antibacterianos, inclusive essa classe, né, de antibacterianos é muito extensa, tem aí mais de 30, talvez perto de 50 fármacos diferentes. Então não é o objetivo da nossa aula que vocês decorem esses fármacos, né? Isso é totalmente sem sentido. A ideia é que vocês sejam capazes de reconhecer os 5 principais mecanismos pelos quais um medicamento antibacteriano mata uma bactéria. Então, no primeiro deles, gente, os antibacterianos eles podem danificar a parede celular da bactéria. Tem que lembrar que a bactéria tem parede celular formada de polímeros de açúcares e peptidoglicanos. A bactéria tem membrana. A bactéria tem DNA circular no seu citoplasma, porque ela é um procarioto. E a bactéria tem ribossomos, porque ela sintetiza suas próprias proteínas. Então, o primeiro mecanismo, né, que já é o mecanismo da própria penicilina, que foi o primeiro antibiótico descoberto, antibacteriano, o mecanismo dela é danificar essa parede. Com isso, a bactéria sofre lise e acaba morrendo. Por isso que eu digo que os fármacos que danificam parede de bactéria, eles são antibacterianos bactericidas, que matam a bactéria. Outro mecanismo é danificar a membrana da bactéria. O medicamento atinge a membrana, provoca dano à membrana e leva a bactéria à morte. Esses também são bactericidas, matam a bactéria. O mecanismo 3, gente, agrupa, né, os antibacterianos que inibem a síntese de proteínas na bactéria. Então, esses antibacterianos, eles penetram na célula bacteriana, se ligam no ribossomo da bactéria e impedem a síntese de proteínas pela bactéria. Com isso, gente, essa bactéria ela não morre de imediato, mas ela para de crescer e de se multiplicar. Por isso, esses fármacos que têm o mecanismo 3, eles são chamados de bacteriostáticos. Por que estáticos? Porque eles estagnam, eles fazem a bactéria ficar estagnada, parada, sem se multiplicar, sem crescer. Mas eles não matam a bactéria diretamente, por isso eles não são chamados de bactericidas, e sim de bacteriostáticos. Outro mecanismo bacteriostático, gente, que alguns fármacos antibacterianos adotam, é impedir a duplicação do DNA bacteriano. Qualquer célula, para se dividir, precisa duplicar o DNA. E bactéria se divide intensamente, então ela duplica o DNA de forma muito rápida. Quando eu uso esses medicamentos aqui desse grupo, eles impedem que o DNA da bactéria se multiplique. E se ele não duplicar, ela também não consegue se dividir.
esses fármacos, eles penetram, antibacterianos, eles penetram na bactéria e se ligam em proteínas envolvidas na duplicação do DNA, como, por exemplo, a própria DNA polimerase. O último mecanismo de resistência, último mecanismo de ataque, né, às bactérias, é feito por fármacos que entram na bactéria e se transformam em radicais livres aqui dentro. Começam a atacar várias estruturas da bactéria, gerando estresse oxidativo. Né? Então, a formação de radicais livres e a indução de estresse oxidativo na bactéria é um mecanismo bactericida, vai matar a bactéria por estresse oxidativo. Cuidado, gente, aqui não é que o fármaco entra e gera radicais livres, não. O fármaco entra e ele mesmo se transforma num radical livre, aqui dentro. Então, eu tenho 5 formas, à medida que a pesquisa científica evoluiu, né, a partir da descoberta da penicilina, nós fomos descobrindo vários outros antibacterianos e hoje nós temos 5 diferentes caminhos para se matar uma bactéria. Danificar a parede, danificar a membrana, parar a síntese de proteína, parar a duplicação do DNA ou induzir estresse oxidativo. Esses são os nossos mecanismos e é isso que eu espero que vocês saibam para a prova, tá? É esse conhecimento aqui que eu acho relevante. Eu não espero que vocês decorem os quase 50 antibióticos que tem para serem decorados. Não, eu quero que vocês entendam e se lembrem das 5 estratégias. E outra coisa, é muito importante saber que é muito raro um antibacteriano mesclar vários desses mecanismos. Então, normalmente, quem inibe síntese de proteína, só inibe síntese de proteína. Quem danifica a membrana, só danifica a membrana. Não tem isso de acumular vários mecanismos. Isso é muito raro num antibacteriano. Ok, temos 5 formas de matar bactérias, mas temos que pensar que bactérias são seres vivos. E uma vez atacadas, como qualquer ser vivo, as bactérias retrucam. As bactérias tentam sobreviver, tentam se adaptar a esse ataque. As tentativas das bactérias de sobreviver ao ataque de fármacos, né, de antibióticos antibacterianos, a gente chama de resistência microbiana. São vários mecanismos de resistência microbiana em que onde as bactérias adquirem algumas capacidades que diminuem as chances delas morrerem quando em contato com o antibiótico antibacteriano. Eu vou mostrar para vocês alguns desses mecanismos de resistência de uma bactéria. Para começar, um antibacteriano, para matar uma bactéria, tem que penetrar na célula. Por isso, ele precisa passar por dentro de canais proteicos, para ele conseguir entrar na bactéria para poder se acumular aqui dentro e matá-la. O que a bactéria faz para se proteger, gente? Ela para de produzir esses canais. Ou seja, ela reduz a sua permeabilidade ao antibiótico. O antibiótico chega perto da bactéria, mas ele não entra, porque os transportadores ela parou de produzir. Caso o antibiótico consiga entrar na bactéria, ela tem outros 2 mecanismos ainda mais interessantes. Ela pode ativar bombas de efluxo na membrana, pegar esse antibiótico que entrou, antibacteriano, e devolver ele para fora. Ou seja, ela está jogando para fora. Efluxo, se fosse para dentro, seria influxo. Ela está jogando antibiótico para fora para não deixar ele se concentrar dentro dela, para não matá-la. Outra coisa que ela faz é criar enzimas que atacam o antibiótico e destroem o antibiótico. Ele perde atividade antibacteriana. A enzima que faz isso, mais conhecida, mais estudada, é a beta-lactamase. Ela ataca um grupo específico de antibióticos e deixa eles inativos. Próximo mecanismo de ação antibacteriana. As bactérias, elas são capazes, por exemplo, tá vendo esse mecanismo 3 aqui, ó? O fármaco entra, se liga no ribossomo e para a síntese de proteína. Para essa bactéria não ficar prejudicada, para ela conseguir produzir proteínas, o que ela faz? Ela produz um novo ribossomo, um ribossomo diferente. E o antibacteriano não se liga, não reconhece. Então, o ribossomo antigo fica funcionando aqui como um alvo morto, né? O fármaco acaba se ligando nele, mas não é ele mais que produz proteínas dessa bactéria. É o novo ribossomo que ela produziu. A gente diz que nesses casos ela mudou o alvo do fármaco.
Quando muda o alvo do fármaco, o fármaco deixa de se ligar, e quando ele não liga, aqui no caso, né, no ribossomo, se ele não se ligar no ribossomo certo, a síntese de proteína continua. Então, o que a bactéria faz é produzir um segundo ribossomo. Então, vamos lá, né? Vamos recapitular, antes da gente pensar o que é um biofilme bacteriano, vamos pensar nos mecanismos de resistência que nós acabamos de ver. Ó. A bactéria pode impedir o fármaco de entrar nela, reduzindo a permeabilidade do fármaco à membrana. Ela pode jogar o fármaco para fora, usando bombas de fluxo. Ela pode destruir a molécula do fármaco usando enzimas. Ou ela pode mudar o alvo do fármaco, produzindo um novo ribossomo, por exemplo, no qual o fármaco não se liga. Agora vamos discutir o que é o biofilme bacteriano. O biofilme bacteriano é a mais poderosa, a mais incrível dos mecanismos de resistência bacteriana. Os biofilmes, gente, eles se formam sobre superfícies sólidas, como catéteres, como a superfície de sondas. Então, o paciente de UTI, normalmente está com esses acessos, ele tem chance de, na superfície do material, algumas bactérias se depositam e começam a se multiplicar. Elas geram um gel em volta delas, e aí começam a vir outras espécies de bactérias e fazer a mesma coisa. No final, eu tenho uma grande colônia de bactérias, de múltiplas espécies, com vários mecanismos de resistência, todas elas protegidas por esse gel, por essa matriz, que elas mesmas secretaram. O problema é que um dia essa matriz vai se romper, e quando se romper, bactérias de diferentes espécies e altamente patogênicas saem do biofilme e geram uma infecção que pode até ser fatal. Tá? Então, o biofilme é uma forma comunitária das bactérias se associarem e se protegerem, inclusive de antibióticos, porque os antibacterianos têm dificuldade de acessar o biofilme, né, de atravessar o biofilme. Aqui, gente, um slide que vocês devem ler com muito carinho para a prova, que é o slide que eu fiz traduzindo os 5 mecanismos de resistência que a gente acabou de ver. Aumento da permeabilidade, reduz a permeabilidade da membrana, ativa a bomba de efluxo, altera o alvo do antibacteriano, gera enzimas que degradam o antibacteriano e, por fim, o biofilme. Estão todos aqui. Agora, a gente vai mostrar para vocês uma série de slides, ó, slide 1, 2, 3, 4, 5. O que eu estou fazendo nesses 5 slides? Estou apresentando para vocês os 5 mecanismos de ação antibacteriana dos fármacos, só que agora eu estou dizendo quais fármacos desestruturam membrana, quais fármacos, ou parede, desculpa, quais fármacos desestruturam membrana, quais fármacos inibem a síntese de proteína. Vocês vão identificar, inclusive, alguns antibióticos dos quais vocês fazem uso. Ó, o mecanismo 1 são os antibacterianos que danificam a parede da bactéria. Quem faz isso, gente? Todos esses antibacterianos aqui. Inclusive, os primeiros a serem desenvolvidos, né? Os penicilânicos. Ó, vou chamar a atenção aqui para alguns conhecidos. Ó, a amoxicilina, tá? Bastante usada na infância. Cefalexina também. Esses dois aqui são dos mais populares, né? Ceftriaxona, usado em infecção renal, infecção grave. Repararam que eu coloquei essa classe aqui de vermelho? Porque ela está de vermelho, né? A vancomicina e a teicoplanina. Porque elas são última escolha. Elas são de uso restrito ao hospital e são deixadas para serem usadas naquele paciente que outros antibacterianos já não fizeram efeito. Por que elas são diferentes dos demais que desestruturam a parede? É porque quimicamente elas são diferentes. Elas não têm essa estrutura aqui, ó, o anel beta-lactâmico. Todos esses 4 aqui, carbapenêmicos, monobactâmicos, cefalosporínicos, penicilânicos, todos esses fármacos possuem na sua estrutura esse anel de 4 membros, que a gente chama de anel beta-lactâmico. Qual é o problema de ter esse anel? É porque as bactérias possuem enzimas beta-lactamases. O que a beta-lactamase da bactéria faz? Ela vem aqui nesse anel do antibiótico antibacteriano e quebra esse anel. A molécula se abre e perde efeito.
Então, as beta-lactamases danificam o anel beta-lactâmico e, com isso, a bactéria perde função. Desculpa, não a bactéria, né? O antibacteriano perde função quando o seu anel beta-lactâmico é quebrado pela enzima beta-lactamase da bactéria. Então, se a minha bactéria que está provocando uma infecção em mim tem beta-lactamases, gente, não adianta eu usar essas classes aqui, ó. Porque a hora que a amoxicilina, a ceftriaxona, o aztreonam entrarem no meu organismo, entrarem dentro da bactéria, a bactéria vai ativar suas beta-lactamases, elas vão aqui no fármaco e vão quebrar o anel beta-lactâmico. Elas não conseguem fazer isso com a vancomicina e com a tecoplanina porque elas não têm o anel beta-lactâmico. Tá? Essa classe é bastante popular, tá? Esses bactericidas aqui são poderosos, bastante usados na clínica, porque danificam a parede da bactéria, que é uma estrutura muito importante para manter a integridade da bactéria. Qual o mecanismo 2? Os fármacos que danificam a membrana. Aqui eu tenho bem menos fármacos, só tenho 2 fármacos que danificam a membrana de bactéria, a polimixina B e a daptomicina. O desenho aqui até mostra como a daptomicina danifica a membrana. Ela se intercala na membrana, se agrupa e forma um poro, que gera desequilíbrio eletrolítico na bactéria. O 3, gente, é o mecanismo que fala dos antibacterianos que se ligam nos ribossomos da bactéria e param a síntese proteica. Todos esses medicamentos fazem isso, tá? Chamar atenção aqui, ó, para a azitromicina, muito popular, porque ela é usada por menos tempo que os demais antibióticos. Você usa a azitromicina por 3 a 5 dias só, enquanto os demais antibióticos pode passar de 10 dias o tempo de tratamento. Neomicina é muito comum vocês verem em produtos tópicos. Tetraciclina, ela tem um tropismo por osso, tá? Esses medicamentos aqui, eles se acumulam nos ossos, então são ideais para infecção óssea. Só que criança não deve tomar, tá? Prejudica o metabolismo ósseo da criança que está em crescimento. No adulto isso não é um problema. Então, lembrar, gente, que as bactérias podem produzir um novo ribossomo. Então, quando elas produzem um novo ribossomo, todos esses fármacos aqui perdem efeito. Por quê? Porque eles se ligam no ribossomo antigo, mas não necessariamente se ligarão no ribossomo novo. Então, a bactéria pode produzir novos ribossomos. Mecanismo 4, antibacterianos bacteriostáticos, que inibem a duplicação do DNA bacteriano. Eles impedem a bactéria de duplicar o seu DNA ou não deixam ela produzir nucleotídeos, que vai redundar em não deixá-la duplicar o seu DNA. Para duplicar o DNA vai ser preciso de nucleotídeos. Então, esses fármacos que a gente vai falar agora, eles impedem, em última instância, que a bactéria duplique o seu DNA e com isso se divida. Quem impede isso? Ciprofloxacino, levofloxacino, tá? São os principais, que são quinolonas. São muito usados em infecção urinária, também otológica. Sulfametoxazol e trimetroprima, que a gente usa para profilaxia de infecção em imunossuprimido. A pessoa que não tem sistema imunológico bom, ela fica usando esses 2 medicamentos aqui associados para prevenir a ocorrência de uma infecção. Ou seja, já que o sistema imunológico dela não está funcionando bem, ela está imunossuprimida, ela usa constantemente antibióticos para ela não ter uma infecção. Rifampicina, eu destaquei ela aqui só de curiosidade para vocês verem que rifampicina faz parte de um esquema de 3 medicamentos para tratar a tuberculose, chama esquema RIP. O esquema RIP, rifampicina, isoniazida e pirazinamida, é necessário porque a micobactéria que causa a tuberculose é muito resistente a medicamentos. Por isso que eu já uso 3 de uma vez. A dapsona eu também destaquei porque ela é usada numa doença muito famosa, né? A hanseníase, a lepra. Tem todo um relato na literatura, e a gente está sempre lembrando dessa doença. A dapsona trata a hanseníase, a lepra. Por fim, o 5º mecanismo eram os fármacos que entravam na bactéria, se convertiam em radicais livres e danificavam a bactéria por estresse oxidativo. Quem faz isso, gente? Metronidazol e nitrofurantoína, tá? Os 2 provocam estresse oxidativo.
A nitrofurantoína é um exemplo raro daquele que eu disse para vocês, de que um antibacteriano só tem um efeito. A nitrofurantoína tem vários. Vale para todos os outros quase que a gente viu, não vale para a nitrofurantoína, porque ela pode se ligar a várias proteínas bacterianas e danificar a função proteica. Ela pode bloquear os ribossomos para não produzir mais proteínas e ela pode gerar estresse oxidativo. Então, a nitrofurantoína tem triplo mecanismo. Metronidazol não, ele aumenta o estresse oxidativo. E metronidazol ainda é bastante usado no tratamento de infecções por protozoários, tá? Vocês vão ver daqui a pouco. Esses são os 5 mecanismos de ação antibacteriana: gerar estresse oxidativo, impedir a duplicação do DNA e, consequentemente, da célula, barrar a síntese proteica, impedir que a célula cresça e se multiplique. Aqui, danificar a membrana plasmática da bactéria ou, o último, danificar a parede celular da bactéria. Esses são os 5 principais mecanismos e não se esqueçam de estudar os 5 mecanismos de resistência da bactéria aos fármacos. Antibióticos antibacterianos. Bom, essa foi a primeira parte da nossa aula.